Pela reunião e eu lembrei do título que me veio ao coração, a uma mensagem que a Sueli trouxe, na contramão do mundo, né? E se tem algo que todo cristão precisa é andar na contramão do mundo. Se o mundo está pedindo uma coisa, nós vamos para o outro lado, nós vamos para o Senhor, né? E nós vamos começar lendo Gênesis capítulo 6, do 5 ao 10. Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao 10. Gênesis 6, 5 ao 10. Todos já acharam? É o primeiro livro da Bíblia, né? É fácil, né? Isso é tranquilo. Então fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos estar lendo somente até aqui. Então, aqui conta a história de Noé. E na época de Noé, o mundo estava como hoje. Estava uma coisa assim insuportável. O pecado estava chegando às narinas de Deus. E Deus falou: não, mas eu criei o homem, né, com tanto carinho. E agora eles viraram as costas para mim. E eu vou destruir a terra. E se a gente vê, não precisa ler para a gente adiantar um pouquinho, em Mateus 24, do 36 ao 39, olha o que está falando para nós, para a gente ficar mais vigilante, né? Mateus 24, do 36 ao 39. É aqui mesmo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vou ler somente até aqui. Então aqui, Deus está nos advertindo que assim como foi na época de Noé, será o dia da vinda do Senhor Jesus. As pessoas vão estar desapercebidas e vão estar ali no pecado, assim como Noé pregou para aquele povo e pregou. Noé, gente, ele teve uma vida íntima com Deus 950 anos, sendo íntimo de Deus. Noé certamente teve luta? Claro que teve. Ele estava na terra, e quem está na terra tem adversidades, tem luta. E a palavra de Deus fala que quando ele fez 600 anos, veio o dilúvio e acabou com a terra. E antes desse dilúvio, como ele era um homem íntimo de Deus, Deus falou com ele: Noé, você vai fazer uma arca. E ele falou lá quantos metros, o tamanho que seria. E quando você terminar a arca, eu vou destruir a terra. E eu achei somente você justo na terra. E certamente por causa dele, a família dele foi salva. E na nossa vida não será diferente. E eu fiquei imaginando,
Noé ali construindo uma arca, e aquela dificuldade, certamente, né? A palavra de Deus fala que ele ficou uns 100 anos construindo a arca. E certamente o povo zombava, criticou ele e falando tantas coisas, mas o que? Noé, ele era íntimo de Deus. Noé, ele estava na contramão do mundo. Ele não ouvia o que as pessoas falavam. Nada roubava o que Deus deu, colocou no coração dele. E ele continuou obedecendo a Deus, com compromisso com Deus, com submissão, com aquela aliança que ele fez com o Senhor. E ali, quando chegou a hora, Deus falou: entra na arca e os animais eu vou enviando e eu vou fechar a arca. E ali vai haver o dilúvio e vai acabar com a terra. E sabe, gente, eu estudando aqui sobre Noé, eu fiquei com muito temor. Porque a palavra de Deus fala que a vinda de Jesus vai ser igualzinho. Entrou na arca e ali Deus falou assim: agora eu vou trancar, porque se alguém bater, eu sei que você vai abrir, não é para abrir mais. A graça acabou. E hoje nós estamos vivendo o quê? O tempo da graça. A graça de Deus é a palavra dele sendo falada, é o alimento dele, é as advertências dele com a nossa vida. Muitas vezes nós vemos acontecer terremoto, tantas catástrofes, né, que estão acontecendo no mundo todo. E a gente fala: gente, por que Deus está permitindo? Eu acredito que é tudo advertência, amor de Deus para com a terra. Olha, a terra vai acabar, o mundo vai acabar. A terra por si só está se destruindo, o homem foi destruindo e a terra está gemendo. Então, Deus está falando: ó, está chegando a hora, está chegando o momento. Então, tudo o que está acontecendo, eu acredito que é graça de Deus com a terra. Ou vocês mudam, porque a coisa vai piorar. As coisas não vai ficar boa. E quem falou que o povo está mudando? Se você está vendo mudando? E o que a Bíblia fala? Que assim como foi na época de Noé, seria agora. Então, o que a gente tem que fazer? Noé parou de pregar, mesmo as pessoas zombando e criticando ele? Não, ele continuou pregando, ele continuou falando, e Deus veio e trouxe o dilúvio e acabou com a terra. E a vinda de Jesus, a palavra de Deus fala que vai ser no abrir e fechar de olhos. Gente, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Se a gente tem que se arrepender de alguma coisa aqui, nós temos que arrepender todo dia, em todo instante da nossa vida. Todas as vezes que a gente chegar diante de Deus, todas as vezes que você achar que você errou, que você pecou, você volta atrás, conserta, pede perdão, conversa, porque a vinda do Senhor vai ser no abrir e fechar de olhos. Então nós temos que estar o quê? Preparados para isso, né? Para que a gente suba com o Senhor, né? E não precisa ler também? Mateus 5,43 fala assim: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos, né? Vamos ler somente até aqui. Então, o nosso dever é amar. É amar os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos perseguem, é aquelas pessoas que nos fazem mal. Então, o papel do verdadeiro cristão é amar. É procurar, assim, olhar ele com misericórdia. Ele, ela, né? E eu ouvi um pastor falando uma coisa, eu achei tão interessante, que ele falou assim: ficará fora do céu muitas pessoas
por causa de 15 centímetros. Aí eu falei, uai, pronto, o que será isso? Aí ele falou, da cabeça ao seu coração. Então, às vezes a sua cabeça, ela sabe tudo o que é certo, mas o seu coração ainda é pecaminoso. E você age não de acordo com o que você tem aprendido, mas de acordo com o seu coração. Então, por causa de 15 centímetros, nós podemos perder a nossa salvação. Então, tudo que nós aprendemos tem que ser absorvido na nossa mente e no nosso coração. Para quê? Para a gente não pecar e para a gente, quando Jesus voltar, não nos pegar desapercebidos, né? E nós temos que entender também que nós estamos o quê? Na época da graça. Hoje nós pecamos, se nós arrependermos, a graça está aí para nos perdoar. E amanhã é um novo dia e nós vamos caminhando com o Senhor, mas reconhecendo que a gente precisa do Senhor, da graça dele, do perdão dele e que a gente precisa amar o nosso próximo, né? No Salmo 4:8, não precisa ler também, que é muitos versículos, diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me faz repousar em segurança. Então, a nossa segurança, ela vem do Senhor. Quem nos dá segurança nessa terra? Só o Senhor. Hoje eu estava orando e me vi assim tão forte no meu coração a soberania de Deus. Gente, se a gente entende a soberania de Deus, a gente não teme nada. Se a gente procura andar na intimidade com Deus, em oração, temendo a Deus, obedecendo a Deus, Ele é soberano. Ele pode mudar qualquer situação na minha vida e na sua vida. Deus pode tudo. Ele nos criou, toda célula do nosso corpo. Ele nos criou, Ele criou céus e terra. A palavra de Deus fala que Ele pega os mares com a palma da mão. Pensa a grandeza de Deus. Então nós temos que confiar na soberania de Deus, que Ele está por cima e que Ele pode todas as coisas. E deitar e descansar confiando no Senhor. Eu fiquei pensando assim, né, que tem a história de Ruth e Noemi, eu não vou ler. Mas Ruth e Noemi, Noemi tinha um esposo chamado Abimeleque. E Abimeleque, ele morava em Belém. E Belém quer dizer casa do pão. Só que ali naquela época, o povo ali estava passando fome. E Abimeleque falou assim, não, eu vou pegar minha família e vou lá para Moabe. E Moabe era uma cidade pecaminosa. Ele não podia sair de Belém, da casa do pão, da casa abençoada que estava passando por uma crise, e ir para um lugar pecaminoso com a sua família. E Abimeleque, ele não confiou em Deus. Por quê? Muitas vezes as coisas não estão boas na nossa vida e nós queremos mudar de lugar. Ah, eu vou sair daquela igreja e vou para aquela, porque lá é melhor. Ah, eu vou sair do meu trabalho porque o outro é melhor. E ali vira um círculo vicioso e que não vai nos levar a lugar nenhum. Abimeleque, por não confiar em Deus, porque apesar que em Belém estava faltando pão, Deus podia suprir a necessidade dele e da sua família. E por ele não entender a soberania de Deus, que Deus estava no controle da vida dele, ele sai da casa do pão e vai para uma terra pecaminosa. E ali ele morre e morre os seus 2 filhos. Então ele foi duramente cobrado por não confiar em Deus. E logo, quando ele morre, a esposa dele, Noemi, fica só com as 2 noras. E ela fala, agora eu vi falar que lá em Belém já tem pão, já tá dando as coisas lá. E eu vou voltar para lá. E ali a sua nora, Ruth,
declara amor, amizade e elas voltam para a cidade do pão. E só para vocês entenderem, Belém é um lugar tão abençoado que Jesus nasceu em Belém. Então, Abimeleque não podia jamais sair daquela cidade. Era a cidade que simbolizava a cidade do pão, a terra do pão. E ele esqueceu disso. E Jesus nasceu ali. Jesus é o pão da vida. Jesus, quem tem Jesus, gente, não tem falta de nada. E eu acredito que ele nasceu ali para a gente entender isso, né? Que ele é o pão da vida. E quem tem ele tem a vida. Não tem morte, não tem nada. E se um dia adoecer e morrer, porque Deus chamou. Chegou a hora de ir embora, né? E então, esse texto de Ruth, ele nos mostra tantas coisas lindas, né? Tanta coisa pra gente seguir, umas pra gente não fazer e outras pra gente exercer, né? Porque Abimeleque, ele errou e foi cobrado. Ruth acertou e foi abençoada. Ruth declarou amor, amizade ali para sua sogra, ela se converteu verdadeiramente. E Ruth, o amor que ela deu para sua sogra, ela recebeu 1000 vezes mais. Então, gente, uma atitude certa nossa vai nos levar a grandes vitórias. Mas uma atitude errada nossa, a gente andar na contramão de Deus, porque Abimeleque, ele andou na contramão de Deus. Ele não tinha que sair daquela cidade do pão, ele tinha que confiar em Deus lá. Não, eu vou ficar aqui, porque aonde eu for, é o Senhor que vai me abençoar, é o Senhor que vai guardar a minha família, então eu preciso é do Senhor. Então, gente, eu preciso é do Senhor. Eu não arredo o pé se Deus não falar. Não arredo. Eu fiquei numa igreja 12 anos e Deus não me queria lá mais. Deus tinha outros planos para minha vida. Só que eu não arredei o pé enquanto Deus não falou claramente que não me queria lá mais. Sabe por quê? Porque uma decisão errada na nossa vida tem muita consequência lá na frente. A gente tem que sair de qualquer lugar com a direção do Senhor, né? E aí eu orei, e Deus, aonde eu ia, Deus falava, e Deus foi abençoando, graças a Deus. E, assim, na nossa vida, tem que ser assim, gente. Tudo na nossa vida tem que ser debaixo de oração. A gente tem que orar para tudo. Para tudo. Porque senão o preço lá na frente é muito alto, né? Então sempre orar para tudo. E uma pessoa na Bíblia que orou muito durante a sua vida foi o rei Ezequias. Ezequias, ele começou a governar com 25 anos, um rapazinho, né? E a palavra de Deus fala que ele governou 29 anos, morreu com 54, né? Mas pensa num homem que dependia de Deus e fazia o que era certo. Esse homem, gente, aos 39 anos, ele passou por uma forte crise. E a primeira crise foi contra os assírios. Os assírios vinham contra ali o povo de Jerusalém com um grande exército. E era impossível o rei Ezequias vencer aquela guerra. E sabe o que Ezequias fez? O que a gente deve fazer. Tá vindo inimigo? Tá vindo problema? Aí eu não dou conta sozinha? Deus, eu não dou conta, eu vou morrer. Aí ele dobrou o joelho e Deus falou assim: você já venceu essa batalha. Eu vou mandar um anjo, um querubim forte, guerreiro. E esse anjo veio e matou 185 mil soldados. Um anjo, com a oração de um homem que dependia de Deus. Então, gente, nós temos que depender de Deus. Deus pode mandar um anjo e acabar com os seus problemas.
E ele vai acabar quando a gente aprender a lição, né? Que a gente precisa depender dele. Que a gente precisa crer nele, confiar nele. E ali, depois, teve outra sentença na vida dele. E às vezes a gente acha assim, Deus, por que eu estou passando por tanta coisa? Ezequias não era errado não, gente. Ele não era um pecador não. E estava vindo luta contra ele, era luta grande. E Ezequias adoeceu, e me parece que foi uma doença no estômago. E certamente ali na época não tinha muita medicina para isso. E aquela doença ia levar ele à morte. E chega o profeta Isaías e fala para ele, Ezequias, você conserta a sua vida? Ele tinha um probleminha lá com a família dele. Você conserta a sua vida porque Deus vai vir te buscar. Você vai morrer. E daí ele falou, não quero morrer agora não, né? E na hora que Isaías virou as costas, ele dobrou o joelho no chão. E ele falou, Deus me dá mais anos de vida. Eu fui reto diante do Senhor. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus me dá mais anos de vida. Deus fala com Isaías, Isaías, volta lá agora. Eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Esse é o poder da oração. Então a gente tem que orar, gente. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar tudo. Ele é soberano. A soberania de Deus está sobre a terra. E o homem esqueceu disso, né? E nós não podemos esquecer disso. Assim como Ezequias orava e tudo dava certo na vida dele, nós orando, tudo vai dar certo também, né? E não precisa ler. Se tem algo que a gente precisa na nossa vida, é servir a Deus de todo o nosso coração. Não precisa ler? Eu até não ia ler, mas vai dar tempo. Ainda tá tempo aqui. Efésios 6, o 7 e o 8. Efésios 6, versículo 7 e 8. Fala assim: servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então aqui está nos ensinando a servir a Deus de todo o nosso coração. Gente, servir a Deus não pode ser na marra. Deus não quer nada forçado. Deus quer o nosso coração. Por causa desses 15 centímetros aqui, ó, nós vamos para o inferno. Você sabe tudo que é certo, você está aprendendo, você está ouvindo, mas o seu coração não entra. Seu coração, nosso coração às vezes é duro, o nosso coração às vezes é de pedra, o nosso coração não quer amar, nosso coração não quer servir a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, né? E Deus não quer nada forçado. Quem aqui quer amor forçado de filho? Ó, você me ama, senão eu te mato, menino. Você me ama, senão eu vou puxar as orelhas. Ninguém quer isso. Deus não quer um amor forçado. Deus quer amor dos seus filhos, né? Deus quer amor, né? E para terminar, o livro de Jó. E nós vamos falar novamente sobre a soberania de Deus. Jó está antes de Salmo. Jó 42, 2. Então fala assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Vamos ler só isso. Gente, Jó, ele foi o homem mais rico ali da terra, a palavra de Deus fala. Um homem riquíssimo, temente a Deus, caridoso,
Era aquele homem que alegrava o coração de Deus. Eu acredito que quando Deus olhava para Jó, ele falava assim: aquele lá me ama de todo o coração, ele sabe amar o irmão, ele é 10. E Jó. E daí o diabo ficou enciumado, né? O diabo, ele fica enciumado quando ele vê que Deus está agradando de nós, gente. Aí ele vem com tudo. Ele vem com seta, ele vem com muita coisa. E assim foi na vida de Jó. E para o diabo tocar em Jó, ele teve que pedir permissão para Deus. E o diabo, para tocar em nós, ele tem que pedir permissão para Deus. Ele não vai tocando assim, né? E ali, e Deus falou assim: pode tocar, ele não vai me negar. Eu conheço o coração de Jó. Jó é um crente que não é um crente que por causa de 15 centímetros ele vai perder a salvação. A minha palavra está no coração de Jó. Ele é um homem sincero diante de mim. E ali Jó ficou enfermo, ele adoeceu. E primeiro, gente, veio ali algo e matou todos os animais dele. E de repente o homem mais rico que tinha ficou o mais pobre. Ele passou por várias provas assim rapidamente. Ele ficou pobre e logo veio a enfermidade sobre ele. E depois ele perdeu a família dele. Foi 3 coisas. Ele ficou pobre, perdeu a família e depois ficou enfermo. E Jó, ele não entendeu nada que estava acontecendo com ele. Mas Jó, o que ele falou aqui, ó? Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, se Deus tinha planos da enfermidade de Jó, os planos de Deus iam se cumprir. Então, gente, na nossa vida, os planos de Deus vão se cumprir. Não é os planos do diabo. Você está achando que é os planos do diabo que vai prevalecer na vida de vocês? Nenhum dos seus planos vai ser frustrado. Então, gente, a gente tem que confiar na soberania de Deus. Deus, ele criou todas as coisas. Deus criou Jó. Deus criou a família de Jó. Jó não estava entendendo nada que estava acontecendo. Mas ali, Deus estava provando a soberania dele sobre a terra, sobre a vida de Jó. E estava provando que Jó realmente, o coração dele era do Senhor. E os planos do diabo foram frustrados na vida de Jó. E os planos do diabo na nossa vida, eles vão ser frustrados. Quando a gente orar, quando a gente reconhecer quem é Deus, quando a gente saber que Ele está acima do meu problema, Ele está acima do seu problema, da sua enfermidade, da sua família, das suas finanças, Ele está acima de tudo. E Ele pode todas as coisas, né? Então, a gente tem que reconhecer quem é Deus. E depois Jó, Deus devolveu tudo para ele, devolveu tudo em dobro. E Jó foi curado quando ele orava pelos seus amigos. Então, é uma história que nos ensina muito também, que nós precisamos amar, gente. Amar. E ali eu penso assim, quando ele começou ali a orar pelos amigos dele, e a palavra de Deus fala que os amigos de Jó ficou falando até que ele estava em pecado, por isso que ele estava doente. E Jó foi orar por eles. O coração de Jó era fantástico, gente. E Deus falou: tá curado. Tá curado. Tá aprovado. E nós, gente, precisamos ser aprovados pelo Senhor.
Se tem algo que nós precisamos é ser aprovados pelo Senhor. Deixar Deus agir por nós. Não é nós que vamos agir, não é nós que vamos vingar de ninguém. Nada disso, gente. Deixa Deus fazer do jeito dele. Ele vai fazer. Esses dias eu tive uma experiência muito grande com o Senhor. Uma hora eu conto para vocês. Mas quando vocês veem assim, que não tem mais jeito, a coisa aperta de uma certa maneira, meu Deus! E daí já vem algo no coração, você começa a agir e Deus traz a bênção. Então, gente, é confiar no Senhor. As pessoas que estão debaixo das nossas orações, elas vão ser vitoriosas. E nós, orando e confiando no Senhor, nós vamos ser vitoriosos. E quando a gente orar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, quando a gente entender que o nosso coração ele tem que estar limpo, que tudo que nós temos aprendido aqui tem que passar para cá, senão nós vamos perder a nossa salvação. Então, quando a gente entender isso, tudo vai dar mais certo. Então, Deus é soberano. Não esquece disso, não. Ele é soberano. Ele que criou céus e terra. As águas estão sobre o seu poder. O calor, tudo está. E Ele está para voltar. E Ele não quer que nenhum de nós fique desapercebidos, né? Porque Ele vai voltar e será num abrir e fechar de olhos. Ali não vai ter jeito mais para nós, não. Então é agora que a gente tem que agir, é agora que a gente tem que reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e colocar a nossa vida em dia. E tudo vai dar certo. Amém? Que Deus abençoe todos vocês.